Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 23, mais uma edição do Jornal Argumento. E a gente tem uma alegria muito grande em receber o vereador Felisberto Tavares, ele que tem trabalhado muito e tem vindo, constantemente aqui prestar contas para a sociedade. Afinal de contas, todo eleitor, ele quer saber o que o seu representado está fazendo. Então, Dr. Felisberto Tavares, mais uma vez, muito obrigado pela vinda do senhor aqui. É um prazer imenso recebê-lo. André, eu que agradeço ao convite, e falar com os telespectadores nesse momento, para mim é nada mais que obrigação. E você dando essa oportunidade, muito me honra. E eu poder estar nesse espaço aqui para prestar contas para os nossos patrões, que são aqueles que estão ali no sofá da sua casa. Vamos começar falando sobre um tema que está afligindo todo brasileiro, não é um estado ou uma cidade. Questão da segurança. O senhor é oriundo da Força da Polícia Rodoviária Federal, tem uma experiência muito grande nessa área, e o que isso tem contribuído para que o senhor possa apresentar projetos na Câmara Municipal? É o que pesa, André, que projetos de lei afetam a segurança, ele está mais no âmbito estadual e no âmbito federal. No âmbito municipal, a gente tem feito, por exemplo, nós temos tentado fazer projetos no sentido de fortalecer a Guarda Civil Metropolitana para que ela exerça o papel que na Constituição Federal lá está delimitado, que é promover também segurança pública. Então, nós temos feito alguns projetos no sentido de dar à Guarda Civil Metropolitana o poder de polícia, coisa que, felizmente, dessa legislatura passada para essa, tivemos a oportunidade de ver a Guarda Civil podendo portar arma, se capacitando. E essa polêmica que foi criada sobre o armamento do policial, do guarda metropolitano, eles estão preparados para usar essas armas? A Guarda Civil hoje, ela passa a ser uma força policial municipal. Ela tem contribuído muito com a segurança pública. Lógico que nós estamos vivendo um momento tão deteriorado no aspecto da segurança, que todas as instituições que vêm se somarem para proteger o cidadão, ainda assim não está sendo capaz, porque a criminalidade chegou a um patamar assustador. Nós não temos hoje, o poder público esqueceu ao longo do tempo de investir na segurança pública. E isso foi causando uma demanda reprimida de tal forma, juntando-se a isso a grave crise econômica, o descontrole do Estado. Então, nós temos aí uma gama de crimes de diversas naturezas que realmente tem assustado. Aí a Guarda Civil, ela é uma instituição hoje preparada, lógico, para portar arma. Eu sou policial há mais de 2 décadas, nós temos que estar constantemente se recapacitando para portar arma, porque as armas também, a gente começou, quando eu iniciei na polícia, nós usávamos um revólver 38, finalizamos aí na polícia usando a pistola Glock, que é um armamento mais moderno e mais eficiente, passando aí por arma de mais grosso calibres. Então tem que constantemente estar aprimorando. É lógico que a própria lei assim assegura que o agente de segurança e a Guarda Civil teve uma polêmica, porque as pessoas ainda estão naquela utopia ultra-esquerdista de dizer que o agente de segurança não precisa portar arma, aquela doutrina que veio ainda da Scotland Yard, da Inglaterra, do Japão. Daquelas Só que regiões... mesmo lá, que são países muito mais antigos do que o nosso, uma cultura totalmente mais aprimorada, com leis bastante rigorosas e que um Estado bastante presente na repressão, ainda lá tem que os policiais aí estão portando. Então a Guarda Civil Metropolitana tem, inclusive, nos seus quadros, instrutores que fazem instrução, inclusive, para outras forças. Então, a polêmica foi desfeita à medida em que foi demonstrado que cada agente, cada Guarda Civil Metropolitano, ele tem demonstrado o profissionalismo na atuação. Claro que segurança pública, ela tem calcada em 3 pilares. A ação do gestor de segurança pública,
a ação dos trabalhadores de segurança pública e a ação da sociedade civil organizada. Então, isso precisa, exige para que nós tenhamos uma segurança pública mais consistente, o envolvimento também da sociedade civil. É uma modalidade porque hoje nós não podemos mais pensar na polícia somente a polícia repressiva. Nós temos que pensar na polícia preventiva, no policiamento preventivo. E isso não se efetiva se não houver a interlocução entre esses 3 pilares que eu acabei de mencionar. Fazer uma comparação muito rápida. Muita gente fala que falta dinheiro na segurança pública, mas lá no Rio de Janeiro, onde está tendo a intervenção, nunca se aplicou tanto dinheiro em segurança pública como está se aplicando agora. E as pessoas defendem que a segurança pública ela tem que ter um serviço de inteligência. Sem dinheiro e sem com dinheiro e sem inteligência não funciona. O senhor também acha isso? Sem sombra de dúvidas. É igual dar pérolas aos porcos. Não adianta você pegar e colocar, claro, sem em nenhum momento desmerecer a capacidade do interventor federal que lá se encontra, que é um general de exército. Só que a polícia, o Estado do Rio de Janeiro tem as suas peculiaridades e que talvez não é uma intervenção dessa envergadura que vai resolver. Tanto é verdade que não está resolvendo. Não. O índice de criminalidade está sendo mostrado pelo Instituto de Pesquisa ocorrendo na mesma intensidade. O combate está tendo, às vezes pode até estar, mas só que infelizmente não se mostrou o resultado. Porque é igual você falou, se você não souber aplicar o dinheiro e aplicar um monte de dinheiro somente nesse momento, também não tem a sua eficácia. O sistema lá, pelo que eu estou entendendo, não adianta você, por exemplo, encher de agentes de segurança. Se você não tem um sistema prisional que segure esse delinquente, esse camarada que foi apreendido cometendo algum tipo de delito, e se não se segura porque o juiz e o promotor estão ligados e agindo no limite da lei, e a lei, infelizmente, foi feita com grandes possibilidades de brecha que não deixa aquele cidadão, aquele delinquente preso. Então, na verdade, não vai adiantar se o sistema não se integrar. Não, vai ter um sistema do legislativo, né, apertando, fazendo leis mais rigorosas, um judiciário mais ágil, né, porque criminoso, ele tem quase a certeza da impunidade. E Rui Barbosa dizia, a justiça demorada, ela, quando for praticada, ela já por si só já cometeu a injustiça. Então, e você vê que não invariavelmente o agente de segurança prende o delinquente por mais de 2, 3 vezes ao ano, e tem vezes que isso ao mês. E muitos crimes, porque o crime contra o patrimônio, né, o crime de tráfico de drogas e as quadrilhas, elas são bastante organizadas e articuladas a ponto de não mais deixar grandes quantidades para caracterizar o tráfico. Então eles utilizam aí a mão de obra do adolescente, e aí tem que fazer a discussão da redução da menoridade penal, porque está tendo um exército de pessoas menores de 18 anos, tanto masculino quanto feminino, servindo ao tráfico de drogas e também ao crime organizado. Você vê aqui recentemente, aqui no setor Alto da Glória, um advogado de 30 anos foi assassinado pelo menino de 13 para 14 e a ficha de passagem dele era muito extensa, de outros atos infracionais, porque até isso a lei equivocadamente fala, o cara comete o homicídio, só que para ele, por ser menor, não é homicídio, é ato infracional. Um crime doloso, né? Na verdade não foi um homicídio, foi um latrocínio, né? Um dos crimes mais pesados, né? na legislação penal nossa, que ela vai que vai de 20 a 30 anos. Esse rapaz, que tinha total consciência do seu ato, ele pode ficar, no máximo, 3 anos passando por medidas socioeducativas. E isso, a cada 6 meses, é feita uma avaliação. Se nos primeiros 6 meses verificarem que ele demonstrou já que está capaz de se reintegrar à sociedade, a pena dele de 3 vira só 6. Talvez seria
essa questão da impunidade um dos maiores problemas que a gente deveria discutir hoje, porque nós temos ótimas leis, mas não tem a punição. A impunidade, como é que o senhor vê? Não, porque as leis, na verdade, as nossas leis, ela carece um pouco mais, ela deve mais. Eu acho que as leis elas não estão muito bem elaboradas, principalmente algumas leis referentes aí à questão criminal, né? Eu acho que falta a caracterização, para você ter uma ideia. Algum tipo de crime ainda se questiona muito a questão da prova. Você, de repente, você absolve um cidadão porque a forma em que a prova foi obtida, né? Por pequenos detalhes, mas caracteriza a autoria, né? Indica a autoria, o fato existiu, mas a prova não foi de acordo com o que determina a lei, portanto, absolve o cidadão. Então, são muitas coisas que favorecem a prática de crime reiterada e assegura ao delinquente uma certeza de impunidade. Isso favorece muito a reincidência à prática delituosa. Vou dar outro exemplo aqui com relação à legislação penitenciária. Nós temos a Lei de Execução Penal de 84, salvo engano, 84, e até hoje não se cumpre ela, nem de longe se cumpre a Lei de Execução Penal. Portanto, fica ali num sistema que a gente não pode nem chamar de sistema, fica ali um amontoado de delinquente, tendo acesso a praticamente tudo, inclusive ditando regras como deve funcionar o sistema, né? Se faltar alguma coisa que eles acham que é importante para ele continuar praticando o crime de lá de dentro da cadeia, a gestão não se segura, não resiste, fazem-se motins, fazem rebeliões e tem que assegurar ele o que ele quer lá dentro, porque é um amontoado, não tem a separação conforme a lei determina, a separação por crime, a separação nas unidades de acordo com a lei determina, né, que é a individualização, pelo grau de periculosidade. Não, fica lá, um amontoado, tem a lei interna deles, que são cumpridas, e de lá, não invariavelmente, ele está aqui praticando o crime de extorsão, determinando o crime de furto, de roubo, de tráfico de drogas, de homicídio. Então, o sistema está tudo desregulado, se é que nós podemos chamar isso de sistema. E você não pode tratar de implementar uma política de segurança pública se não houver uma interação, além dos três entes, né, que é a sociedade civil, os agentes, os trabalhadores de segurança pública e os gestores de segurança pública, incluindo aí o gestor maior, que é o chefe do executivo, que é o comandante em chefe das polícias militares civis, né, e alguns órgãos do setor que não são diretamente ligados à segurança pública, por exemplo, as ações sociais, que é essencial, a questão da prática de esporte e lazer, que é que pode dar outra oportunidade àqueles meninos, a não aquele ficar vulnerável a ser recrutado por quadrilhas organizadas que estão aí observando, fazendo degustação de droga em porte de colégios, viciando, estimulando, favorecendo, premiando, dando coisas, né, para essa pessoa para sentir o desejo e seduzindo, né, de todas as formas. E aí nós estamos formando um ciclo totalmente vicioso que, se nós não interrompermos agora, nós não adianta daqui 5, 10 anos fazer essa vultosa quantidade de investimento se a bagunça, a desordem foi construída aí ao longo das décadas e você quer interromper no momento em que está totalmente deteriorado. É igual aquela velha ditado: carne que está perdida não aceita sal. Meu pai sempre falava: chorar o leite derramado. Então agora é hora da sociedade civil, que está na Constituição Federal. Segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos nós. Então, a omissão, talvez por parte do setor, dos indivíduos, dos cidadãos, ela pode contribuir muito para que o sistema criminógeno, ele se instale, se efetiva e faz esses cidadãos de bem, que nós somos a maioria, vivemos aí encarcerados na nossa vida sem o nosso direito constitucional de ir e vir.
Hoje ninguém mais tem liberdade de sair do seu bairro e sentar na porta da sua casa. Não tem mais a liberdade, seu direito, mesmo comprando o celular de propriedade dele, ele poder fazer uma ligação na praça pública, está andando, poder caminhar aí nas tardes. Então virou um sistema extremamente perigoso, que precisa imediatamente de uma mão forte agora, para ver se a gente, ao longo do tempo, consegue reduzir aí esse índice de criminalidade. Para isso, teremos que passar necessariamente pelo parlamento. Nas últimas eleições, nós tivemos o deputado federal mais votado defendendo segurança pública. Tivemos o deputado estadual mais votado defendendo segurança pública. E, durante esse período todo, o assunto adormeceu. Inclusive, o deputado estadual que foi eleito para defender a segurança, o primeiro projeto dele foi de querer mudar a Assembleia da onde estava para um outro local, gastando 80 milhões de reais. Tem que se levar a sério ou é só aquele discurso para que o eleitor seja seduzido? O eleitor não é mais bobo. Ele sabe que essas pessoas que vêm dando soluções milagrosas para o problema de segurança pública, o deputado federal, ele apresentava propostas que estavam na Constituição Federal, no artigo 5º. E quem sabe minimamente, mas quem é da área policial e quem deveria conhecer a Constituição Federal, sabe muito bem que o artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos, eles não podem ser discutidos, senão por uma Assembleia Nacional Constituinte, chamada para isso. Então o eleitor tem que ficar bastante atento. Agora, o deputado estadual, que teve, inclusive, aí, foi vítima, né, do problema criminal, e aí a proposta dele é mudar a Assembleia, gastando milhões. Não foi o mesmo deputado que contestou essa nova contratação, esse novo concurso da Polícia Militar. Não houve contestação por parte de nenhum deles. Um soldado passa a ganhar R$ 1.500. Isso aí não isso é brincar com a segurança pública, uma vez que você pega uma das partes importantes no tripé, que são os trabalhadores de segurança pública, e você coloca ele numa subclasse. É até vexatório ter um policial trabalhando juntamente com outro policial e um ganhando um terço do outro, correndo os mesmos riscos. Então isso é brincar de segurança pública. O parlamento estadual ficou a dever a contestação e a pressão ao governador em demover ele de criar, né, quer dizer, tinha que rejeitar esse projeto de pronto. Só que, infelizmente, esse mesmo parlamento ele aprovou o projeto que o governador mandou. Então, quer dizer, é uma mescla que só tem no estado de Goiás, é o único estado que tem a discriminação de uma força importantíssima de segurança pública, que é a que faz o policiamento preventivo, que é a Polícia Militar. E tem a mesma função com salários diferentes. Mas só que não fez isso, não foi só na Polícia Militar, também na Polícia Civil. Né? Criou uma subclasse dentro de uma classe de agentes de escrivães. Penitenciários também. Então, quer dizer, gente, aí é realmente não querer que a segurança pública melhore. Então, eu acho que aí os senhores aí e as senhoras devem ficar atentos a essas questões. Você discute e quer segurança pública. Porque sem segurança pública não tem desenvolvimento econômico. Porque o camarada monta um estabelecimento comercial, o delinquente chega lá e assalta e rouba e faz ele fechar. Não tem educação, porque eles entram em escola e eles fazem arrastão dentro de escolas. E isso vai criando um sistema tão deletério que vai ficar insuportável viver em sociedade daqui a uns dias. Um grupo pequeno de delinquentes, com a estrutura policial falida, deteriorada, e a sociedade totalmente à mercê de tudo isso. Então, é ficar atento. Agora é hora, mais uma vez, uma oportunidade, mais uma vez, de ficar atento a esse discurso, além do discurso, acompanhar o histórico desses parlamentares, né? Se vem aí com uma reeleição, e ver realmente o que ele está falando. É demagogia ou ele está fazendo alguma proposta realmente com espírito de cidadania e de republicanismo?
Nós tivemos eleições passadas na Câmara Municipal, houve uma renovação muito grande, até mesmo porque veio o voto de afinidades. Para a eleição estadual, porque os discursos não mudam, a postura não muda. O senhor acha que está na hora do eleitor, como o senhor mesmo disse, ficar mais alerta e saber o que é possível, o que não é? Porque durante o programa eleitoral tem deputado estadual que diz que, se eleito, vai impor a pena da morte, sendo que é uma cláusula pétrea, não compete ao deputado estadual, mas o cidadão que já anda tão temeroso acaba acreditando e votando. Esses discursos de convencimento do cidadão, aquele politicamente correto, o senhor acha que ele vai ter êxito nessas eleições agora, ou o eleitor tem que cobrar mais para saber mais em quem ele vai votar? O eleitor, ele tem a obrigação. Eu acho que o eleitor, hoje é muito fácil você ter acesso às informações, né? Se jogar o nome seu e o meu, você procurar em sites oficiais, você vai saber muita informação sobre qualquer pessoa que exerce cargo público ou não. Isso já é acho que as redes sociais, a tecnologia, ela pode contribuir. Quem quiser pesquisar, ela pode ser uma ferramenta extremamente útil para eu saber se lá no site do Tribunal de Justiça, ou do TRE, ou do TSE, ou da Justiça Federal, corre uma ação de corrupção contra, processo de crime de corrupção praticado por A, B ou C, crime eleitoral e uma série de coisas. Então você não vai levar para sua casa, você não vai levar para a sua empresa uma pessoa que tem um histórico desse. Então a tecnologia serve para você fazer esse pente fino. E a população não pode ficar e cair no conto do achadinho mais. E não ir na onda do populista. O populista fala o que você quer ouvir. Mas se você perguntar de como ele vai fazer, ele não vai ter o conhecimento. E aí é onde você vai perceber que ele está sendo um oportunista, populista, casuísta e que não merece a sua contratação. Porque quando ele afirmar, você vai ver que a afirmação dele não tem fundamento na lei, não tem fundamento na Constituição, portanto ele está aí querendo te enganar. E você não pode se deixar enganar, né? A população não pode mais se deixar enganar por esses populistas aí, porque sofre ela e sofre a gente. Agora, uma preocupação muito grande que eu tenho observado, infelizmente, é que nesse momento começa as pré-campanhas, né? Exato. E a gente observa, em algumas circunstâncias, que o camarada vai lá com promessas de vantagens pessoais e imediatas. E eu já vi algumas pessoas já propagando o nome quando você vê por quê. Ele gagueja, porque na verdade ele não pode responder, porque ele está oferindo uma vantagem e uma promessa de uma vantagem ainda maior para ficar levando o nome. E muitas vezes, André, como eu disse para vocês, as quadrilhas organizadas, ela forma políticos também. Sim. Ela fomenta e financia. Lá no Rio de Janeiro você viu que tem candidatos financiados, bancados, né, e eleitos por quadrilhas, né, de grandes facções criminosas. Né? Diz aí, inclusive, que a morte de Marielle tem alguma coisa nessa linha. Né? E não é de se assustar, o cidadão que domina certa área do Rio de Janeiro, e não me surpreende se estiver aqui também em Goiânia, porque as quadrilhas, essas grandes facções, elas estão ramificadas no Brasil inteiro. Né? Cria braços aí do PCC, cria braços do Comando Vermelho, da Família do Norte, uma série, está criando essas grandes facções, essas grandes organizações criminosas, e ela permeia na polícia, no judiciário, no Ministério Público e na política. Né? Se você observar, já descobrimos, inclusive, tiramos de um concurso nosso, que para entrar para a investigação da vida pregressa de quem quer entrar na Polícia Rodoviária Federal, muito rigorosa, um cidadão ligado, totalmente ligado, comandado por membros do Comando Vermelho e do PCC.
Aí nessa investigação da vida pregressa, ele foi retirado do concurso. Então, é muito perigoso. O senhor tocou num ponto que é extremamente importante. O eleitor, ele vota, depois ele se deixa seduzir por valores, por doações, por coisas nesse sentido. Vantagens. Vantagens, né, indevidas. E depois ele fica 3 anos e 11 meses reclamando do candidato. Só que no período da eleição, o candidato volta, faz o mesmo agrado, a pessoa vota de novo no candidato e depois volta a reclamar. Por isso, André, que eu sempre defendi a reforma política. Eu sei que a reforma política ela deve ser provocada por todos nós, mas ela se materializa e se concretiza no parlamento. Por isso eu vejo hoje esses candidatos, detentores de mandato, buscando uma reeleição. E aí eu pergunto para ele, mas o que você fez para mudar esse estado de coisa? É porque numa reforma política poderia ter criado, e perdemos a oportunidade, de criar o voto distrital. Porque o voto distrital propicia ao candidato, ao eleitor, conhecer mais o seu candidato, porque não vai outro de fora lá comprar, corromper, seduzir. Só vai aqueles da região mesmo. Então fica muito mais fácil. Você pensa, não, mas esse camarada eu conheço. Ele é daqui. Ou quando você está próximo, você sempre conhece uma pessoa que é bem próxima dele. E se fosse um voto distrital, distrital puro, então ali nós correríamos o risco de ter uma seleção mais em sintonia com a vontade daquela população. Porque do jeito que está hoje, e outra coisa, todo deputado ele vai num território de um, território de outro, fica dando tiro para todo mundo. Ele vai seduzindo, comprando, extorquindo, prometendo, enganando, em vários lugares. E como o discurso convence, você sabe que tem toda uma estrutura de marketing por trás disso, né? A pessoa chega com dinheiro e com boa lábia, infelizmente ele tem levado vantagem. Eu espero que nessa eleição, como acesso às redes sociais, mas tem cuidado também com os fake news, né? Os acessos aí à informática, à tecnologia, não é possível que você vai continuar cometendo os mesmos erros, né? Eu acho que o Instituto da Reeleição, ele é um instituto pernicioso, é um instituto ruim, ele não contribui muito com a democracia. Eu acho que quem está disputando o mandato, ele está para servir e não ser servido, e você vê aí, candidatos a deputado federal que tem 8, 9, 10 mandatos. Perpetuam no poder. E isso não é bom. Quando você vai olhar de perto, esse que passou dos 3, 4 mandatos, aconteceu igual aquele ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, né, que constatou, está preso, felizmente, Eduardo Cunha e Paulo Maluf. É essa permanência no poder que faz com que as pessoas falem, não, se eu estou agindo assim, estou me reelegendo, é sinal que estou certo. Né? Então isso causa no subconsciente do mandatário, do detentor do mandato, essa lógica. Não, eu posso fazer assim, porque amanhã passou a eleição, eu vou lá e se eu não compro esse que votou em mim, eu compro outro em outra região que não me conhece ainda, eu pago alguém para dizer que eu sou gente boa, que eu fiz isso, aquilo outro, e levo a eleição. Então, reforma política falhou. Reformas eleitorais só. Reforma eleitoral, mas muito superficial, que não levou a nada. É muito tímida. Ela tinha que ser muito mais profunda para dar o efeito que a gente quer. Assim como ficou devendo a reforma tributária. Fica aí essa barafunda de tributo, você fica maluco sem saber como é que é, e cada produto que você compra, 40%, 50%, 60% é tributo, e vira essa confusão e você não sabe para onde ele vai, e paga-se aquele tanto de coisa. Olha a confusão da movimentação dos caminhoneiros. Vamos reduzir a CID. Não, mas a CID é isso, mas tem aquilo. Tem o ICMS que varia de estado para estado. Virou uma confusão de tributo. Moral da história, não resolveu nada. Aumentou aí o combustível, gasolina e álcool. E o diesel não reduziu naquela proporção. Os outros preços, né, que
que, em função disso, virou uma bagunça na economia. Quem está pagando o pato? Todos nós. E o pior de tudo é que nós temos um presidente tão impopular que qualquer movimento que seja contra o presidente, a sociedade abraça, mesmo sem saber por quê. Porque essa greve dos caminhoneiros, greve não, paralisação, porque eles não têm sindicato, categoria, essas coisas. Essa paralisação, ela só trouxe prejuízo para o cidadão. E 80% dos cidadãos aprovaram essa manifestação. É um presidente fraco ou um movimento forte? Não, na verdade o verbo não é mais trouxe, né? Trouxe, traz e vai trazer ainda, né? Não sabe, trará mais adiante o reflexo disso aí. Quem está pagando toda a conta daquele desperdício de leite, da mortandade de frango, da perda de suíno, principalmente no agronegócio, essa fatura todinha, nós estamos pagando, pagamos parte, estamos pagando hoje e vamos continuar pagando. E vai ter justificativa para aumentar isso, aquilo, outro, por muito mais tempo que a gente imagina, sob a alegação da paralisação, né? Que foi uma paralisação, chegou no limite. Não, aí o presidente, ao meu ver, totalmente despreparado, né? Assina a medida provisória. Será que ele não tem uma AGU? Será que ele não tem uma procuradoria para dizer, olha, aqui caracteriza alinhamento de preço, cartel. Olha, aqui caracteriza cartel, não pode ser assim. Mas como é fraco, é pusilânime, aí ele assina para desfazer o movimento e ao invés de resolver o problema, ele cria outro, né? Porque você pegar e estabelecer preço mínimo num país como o Brasil, se fosse um paísinho como a Venezuela. Não, um paísinho menor, um paísinho aí da Europa, se fosse um Portugal, uma Holanda, se fosse esses países pequenos, França, tudo bem, você tem uma característica geográfica praticamente uniforme. Mas o Brasil é de dimensões continentais. Nós temos rodovias aí que tem 50 anos que está por terminar e no papel disso terminou e lá só tem buraco. Nós temos uma ferrovia que tem 30 anos que também não terminou. Então você tem uma rodovia simples e buracada, nós temos rodovias pedagiadas, com pedágios extremamente caros, nós temos rodovias médias. Como é que você vai estabelecer um preço mínimo? Como é que você vai estabelecer, se você estabelece o preço, eu vou contratar por qual preço? O mínimo. Então pronto, então você causou um grande problema, porque você se rodar nas rodovias do Nordeste brasileiro, ela é diferente da do Norte, que é diferente da do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste. Então não tem como você nivelar e tratar os iguais, que são os diferentes, de forma igual. Então você acaba causando um belo transtorno, que isso ainda vai ter reflexo mais adiante e o prejuízo que eles vão alegar em cima disso. Quem vai dividir a conta é aquele que compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, 1 litro de leite. Ou seja, a maioria da sociedade brasileira. Não, e os produtores já disseram que vão repassar para os produtos esse aumento do frete, porque o tabelamento está sendo feito para cima. Então, além de todos esses problemas, ainda vamos pagar produtos mais caros também. Né? Agora, uma proposta que eu acharia extremamente, se eu pudesse, se eu fosse o presidente da República, claro que o senhor pode. Se eu fosse o presidente da República, eu poderia pensar, para você, por exemplo, não subsidiar, mas você desonerar para exclusivamente o veículo de transporte de carga. Então, o veículo de transporte de carga tinha que ter um tratamento diferenciado. Eu não acho razoável essas caminhonetes, essas USV, né, esses carros mais possantes, abastecer na mesma bomba, nas mesmas condições do que um caminhoneiro, né, que sai da fila do desemprego e da assistência para trabalhar e levar o quê? A riqueza. Então, ele tinha que ter um tratamento diferenciado nos insumos, o pneu, nos insumos, no combustível, né? No serviço de mecânica, não, para caminhoneiro tinha que ter um mecanismo de ser um preço diferenciado, porque ele está trabalhando, o outro está divertindo com o mesmo combustível fóssil, com o mesmo pneu, com a mesma rodovia, né? Os pedágios não poderia ser pelo contrário, para os caminhoneiros é bem mais caro, não estava cobrando inclusive o eixo suspenso.
Quer dizer, é uma inversão e depois quer reduzir o imposto. Mas quando ele reduz, ele tem que reduzir para todo mundo. Do jeito que ele reduziu. Continuou tendo um gasto muito grande para as pessoas que vão se divertir e aquela pessoa que está trabalhando não teve nenhum tratamento diferenciado que, ao meu ver, mereceria. A gente pode falar aí sobre os ruralistas, né? Porque eles têm uma série de vantagens, porque é uma classe muito unida, mas parece que ninguém teve a sensatez de separar o joio do trigo, porque temos aí caminhonete Hilux, temos assim uma série de picapes que são movidas a até diesel. mesmo aqueles carros de passeio que são maiores, né? As SUVs, né, que eles chamam. Exato. Essas modalidades da Hyundai, tem de outros fabricantes que utilizam óleo diesel. Nissan, Chevrolet, Hyundai, ou seja, uma série de... Então, assim, não tem jeito, nós temos que fazer tratar os desiguais desigualmente. Dizer que quem está dirigindo um caminhão, ele tem que ser no combustível, usando o mesmo combustível. Ele tem que ter o mesmo tratamento que quem está usando uma Hilux para passear, ou outro carro que usa o óleo diesel, você está tratando os diferentes de forma igual. E isso você está promovendo o quê? Uma injustiça. Se eles são diferentes, eles têm que ter tratamento diferenciado. Sim. Aí a gente retoma aquela velha questão que nunca é aprovado no Brasil, um imposto sobre riquezas, que talvez traria uma igualdade maior. Mas no Brasil, quanto mais rico, menos imposto paga. Na verdade, André, nós temos que parar de criar imposto, porque não dá mais. Porque quando você cria qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de tributo que é impositivo, quer seja das grandes fortunas, quer seja disso, daquilo outro, qualquer que seja o produto, qualquer que seja o segmento, ele vai incidir em cima do consumidor final. Não adianta se você taxar lá um limite lá, uma empresa, etc., ela com certeza esse prejuízo que ele acha que vai tomar, ele vai pulverizar no produto que derivou da empresa dele. Então, nós temos que fazer o seguinte, eu acho que em limite de imposto, o Brasil é um dos pole position, né? O Brasil está um dos primeiros países do mundo em cobrança de imposto. Então, aqui já chegamos ao absurdo da estatística dos 365 dias do ano, 180 dias de trabalho no ano vira exclusivamente imposto. Vira dinheiro que não fica com você, fica com o Estado. Quando você compra um arroz, um remédio, compra uma roupa, compra um material de higiene e limpeza, utiliza um combustível, energia elétrica, água. Grande parte do que você paga é imposto para colocar onde? Nessa máquina pública que não está funcionando mais. Essa máquina pública que ela só quer e não é eficiente. E gasta mal. Gasta mal, tem corrupção, tem uma série de coisas que se perde aí, as custas, nossa, aí vamos aumentar mais imposto. Olha aqui o estado de Goiás. O estado de Goiás é onde, por exemplo, o metro cúbico de água, que até hoje, né, não sei quem é que vive sem água. Acho que só as pedras, né, vive sem água. Eu não conheço bem as pedras, porque às vezes até a pedra precisa, para aquela formação, em algum momento ela precisou de água. E nossa água no estado de Goiás, por nós termos uma alíquota do ICMS mais alto de todo o estado brasileiro, aqui um metro cúbico de água é mais caro, eu estou afirmando. Levantamento que eu fiz. Todas as companhias de saneamento do Brasil, a nossa água, da nossa Saneágua, ela é 50% mais cara. Saiu até divulgado aí em algum. No nosso estado de Goiás, onde o nosso licenciamento do nosso carro é 3 vezes mais caro do que o licenciamento do carro de Brasília. Se você pegar um carro em Goiânia, licenciar esse carro aqui em Goiânia, em Goiás, esse mesmo carro, mesmo ano, mesma marca, mesmo modelo, lá em Brasília, custa 3 vezes menos o que você paga aqui em Goiás. E nós temos aqui o estado de Goiás, onde nós pegamos nossa taxa, nossa alíquota de energia
ela é a mais cara do Brasil. Nós estamos tendo problema, André, ali, por exemplo, nos estados, nas cidades goianas, que limita a outro estado, exemplo aqui, Itubiara, Aiporã, é só atravessar uma pontezinha. O arroz lá de Aiporã, ali de divisa de Itubiara, ele custa 15% mais barato que o arroz de Itubiara. É a mesma marca de arroz, é o mesmo arroz, é o mesmo feijão. Só tem uma ponte que separa. É o mesmo óleo. Então, o que está acontecendo? O empresário teve que fechar o supermercado ali nos bairros mais próximos, de Itubiara, mais próximo à cidade. Porque ninguém estava comprando aqui, estava comprando lá. E nós estamos no mesmo território, não estou dizendo que nós estamos no Foz do Iguaçu e Cidade Leste. Que aí a diferença é muito grande. Aí nós estamos falando de outros países. De outro país, de contrabando, descaminho. Eu estou dizendo no mesmo território brasileiro, num estado que faz limite com o estado de Goiás, numa cidade que faz divisa com a cidade de Goiânia, e tem essa diferença. Então, precisa ter uma renovação urgente de metodologia por parte do poder público, especialmente o goiano. Porque nós não ganhamos mais do que ninguém. O salário mínimo aqui não é um salário mínimo diferenciado. Né? A nossa força de trabalho aqui, ela não é tão mais valorizada que nenhum estado. Por que nós somos obrigados a pagar mais para alimentar mais o estado? Para dar ainda o que nós não temos tendo condições e pegar mais uma parte, doar ao estado para ele fazer o quê por nós? Olha o nível de tratamento de esgoto que nós temos. Olha o nível de segurança que nós temos. Goiás ficou ranqueado entre os 5 estados mais violentos. Tem cidade no nosso capital, no nosso estado, tem cidade no nosso estado, que é uma das mais violentas do mundo. Fica aí entre as 3, 4 mais violentas do mundo. E o governo fazendo uma propaganda de que... E aqui não é. Quer dizer, você, cidadão, você não é bobo. Você tem que enxergar e saber, olha, nós estamos corretos em seguir nessa linha? Vamos continuar assim? Está sendo ok? Então, a reflexão e a ação depois da reflexão, ela precisa acontecer. Só que ela não vai acontecer somente de ações minha ou sua, André. Tem que ser um sentimento coletivo. Cada cidadão, na sua família, perceber, analisar. Mas também não é falar assim, não quer saber de nada. Aí também não. Aí você está contribuindo para que o mal realmente permaneça. Você tem que ser proativo. Lembra lá, no item da segurança pública, assim tem saúde e educação. É um dever do Estado, mas é responsabilidade de cada um de nós. É verdade. Vereador, eu tenho que fazer um breve intervalo comercial e, na volta, falaremos um pouco sobre o trabalho que o senhor tem feito na Câmara, essas tantas CEIs que têm acontecido na Câmara, né? Eu penso que poucas vezes foi tão movimentada assim a Câmara Municipal de Goiânia, e o senhor teve um papel fundamental nesse processo todo, que a gente conversa logo depois do intervalo. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né, recebendo com muito prazer a presença do vereador Felisberto Tavares, ele que é do PR, né? E agora falaremos um pouco sobre a Câmara Municipal de Goiânia. Já deu para, digamos assim, debelar as chamas que costumam e insistem em estar acesas lá na Câmara Municipal, vereador? Quase 70%, vereadores novos, uma gama muito grande de partidos, salvo engano, 20 e poucos partidos. Então, natural que tenha mais furor, mais calor, mais debates. E aliado à postura do prefeito Iris Rezende, né, que tem uma posição mais centralizadora, né, e que ele tem as suas convicções, tem a característica de um homem que tem 60 anos de vida pública. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor na gestão dele. Não, é um reconhecimento de um trabalho que já foi prestado. Só que isso tem causado algumas posturas dele, inclusive com alguns secretários, em especial o secretário de Saúde, o reflexo dessa instabilidade
na área da saúde, essa reclamação recorrente de toda a população, que não é diferente do Estado, ela causou assim, um clamor maior da população e refletiu por demais no parlamento. O parlamento, naturalmente, ele já é bastante aquecido, porque é contradições de ideias a todo momento. Então, foi aí o surgimento de várias, 6, na legislatura passada, parece que eu ouvi 2, essa aqui houve 8. Né? Nós estamos na metade do mandato, já ocorreu 8, 6. Né? Eu assim, você advoga assim? Não, trabalhei, ajudei, colaborei com a CEI da saúde, da SMT. Resolveu alguma coisa? Muito pouca coisa, mas trouxe pelo menos, clareou algumas coisas para a sociedade, mostrou aí que algumas formas de ação estavam equivocadas. Parece que em um outro momento tem tido alguma reação positiva. Sensivelmente, a gente até nem percebe uma melhoria muito sensível e discreta, mas ela serve para isso, para esse debate. E o debate se torna muito acalorado. Na época, na legislatura anterior, teve uma CEI da AMA e das pastinhas vazias. Agora teve da SMT, da saúde, do mau cheiro, da educação. Aí uma série de coisas que às vezes tomam um pouco de tempo da gente naquela parte que nos cabe a ser mais propositivo. Essa fiscalização contundente tem tido, não é feito somente pelo parlamento, mas tem Ministério Público, tem tribunais de contas, né? Tribunal de Contas do município, tem uma série de coisas, a própria imprensa tem muitos jornalistas investigativos. Então a fiscalização ela não tem sido muito flexibilizada, não. Agora lá na Câmara realmente está muito acalorado os debates, que não é coisa ruim, não, eu acho que isso é bom. É saudável. Mas aí, saudável, eu sinto muito a falta de algum segmento organizado da sociedade que deveria estar lá contribuindo mais no parlamento. Essa que é talvez a maior dificuldade. Eu já fui à Câmara, é imenso o número de pedintes, pessoas que pedem passagem para ir, para voltar, emprego para filhos, esse negócio todo, mas a sociedade representada, ela pouco ou quase nada participa. Inclusive, na semana passada, eu estive na Câmara, a galeria completamente vazia e discutindo assuntos importantes. A presença, a falta do cidadão mais próximo, acompanhando mais de perto, sem saber, porque muitas vezes a imprensa ela torce uma situação, ela deturpa uma situação. Se o cidadão tivesse esse cuidado de acompanhar, que seja uma vez por mês, mas para saber o que está se discutindo, o que está acontecendo, seria melhor? Eu acho que sim, ela poderia pelo menos se posicionar ou fazer algumas críticas mais acertadas. O problema é que a sociedade tende a generalizar. E quando a gente generaliza, a gente comete injustiça, porque se você dá um valor, desmerece um parlamentar que está realmente pensando e trabalhando em sintonia com o desejo da sociedade, e você imputa a ele o mesmo valor de um parlamentar que, porventura, está ali fazendo somente, cuidando dos seus interesses, ou de uma sua reeleição, ou da sua eleição, ou de algo que não vem ao encontro da sociedade. Em todo lugar tem isso. Quem sou eu para ficar apontando o dedo para alguém? Mas você, cidadão, que tem que saber, né, para depois você atribuir o valor que cada um tem, né? Porque hoje, infelizmente, você vê a ausência. Você citou bem aí que muitas pessoas vão lá atrás de um benefício próprio, imediato, que às vezes caberia à assistência social, caberia a outros órgãos que não estão funcionando adequadamente, os órgãos do Estado, do município que cuida da assistência, aí falha, né? E como o vereador está muito próximo da comunidade, lá é porta aberta, né? Você não tem que dar nome para entrar, diferentemente do Congresso Nacional, né? Diferentemente da Assembleia, que você passa ali por um detector de metais, tem que deixar nomes. Lá você entra e percorre qualquer gabinete e depara com qualquer vereador a qualquer momento que você for lá.
principalmente nos dias de sessão, terça, quarta e quinta pela manhã. E o vereador está na rua, né? O vereador ele é mais fácil encontrar, diferentemente do secretário que está no seu gabinete, diferente de um deputado que às vezes está de sua base em outros locais do estado, diferente de outros detentores do poder, do juiz, do promotor. Para você entrar em qual é o órgão desse, você tem que identificar, né? Dizer o que vai falar, para ver se você tem a entrada concedida ou não. E o vereador não, você está tombando com ele toda hora aí. Então, é a autoridade mais próxima. Por isso que quando ele vai na unidade de saúde e não tem um médico, ou não tem um transporte, ou não tem alguma coisa, ele, vereador, cara, eu preciso disso. E talvez, realmente, a gente percebe que a necessidade daquela pessoa, ela é uma necessidade muito grande e urgente, que não dá tempo de você recorrer à secretaria, porque às vezes nem lá você acha resposta. Então, é hora de você atender. E quando você atende um, vem outro e... Aí vira despachante. Vira despachante, vira um assistente social sem recurso para essa finalidade. Né? Porque a única coisa que o vereador tem, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o vereador só tem o subsídio dele. No meu caso, eu tenho um outro por ser servidor público federal e ter garantido. Mas como é que vai sobreviver do subsídio de R$11 mil para fazer uma assistência para todo dia, por exemplo, chega até mim mais de 100 pedidos. Mais de 100. Né? De um remédio, de uma passagem, de um botijão de gás, de uma série de coisas, de uma cesta básica, que às vezes a gente vê assim, olha, realmente você vê que aquela pessoa está carecendo imediatamente daquela atenção. E você, se você recorrer, e se você puder atender 10 que vem por dia de cada 100, você atende 10, com um percentual que seja de 50 ou 100 reais, você teria que ter um salário só para assistência de mais de 30 mil reais por mês, coisa que sabe que não tem. Agora, eu sempre bato nessa tecla. Estamos num governo republicano, aonde manda quem tem voto. O vereador, ele recebeu o voto do cidadão, mas se ele precisa de um serviço, de uma secretaria, que ali está uma pessoa que não teve nenhum voto, o vereador tem que se reportar a essa pessoa, colocar a situação, quase que implorar a ajuda quando o secretário deveria atender o pedido do vereador. Atender, na verdade, o pedido da população, né? Porque o vereador não vai pedir. O vereador representa. Representa. Você não vai lá pedir, por exemplo, então tem uma demanda aqui na região leste de Goiânia agora por roçagem e por iluminação. Tá. Eu não vou lá pedir para roçar o meu lote, nem a porta da minha casa. Eu vou lá para pedir para roçar as áreas públicas. Eu quero que substitua toda a iluminação pública, indistintamente de quem é eleitor, meu ou não, de quem votou no prefeito ou não. Todo cidadão tem esse direito. Só que você chega lá na secretaria, ou que contrate o médico da unidade de saúde de assistência básica. Tem 4 equipes, 2 estão sem médicos. Aí você pede para contratar. Meu amigo, ali você tem 1 milhão de desculpas, como se você estivesse pedindo um favor para você mesmo. Então, esse equívoco, infelizmente, alguns secretariados, eles acham que está ali para ser servido. Você não vê secretariado, alguns secretários, tomando a iniciativa. Eu fui secretário, eu tomei a iniciativa de recorrer a parcerias no Ministério Público do Trabalho para conseguir consertar uma máquina para fazer a sinalização viária. Eu recorri ao Ministério Público do Trabalho, que tem alguns recursos, que destinou algum recurso para comprar alguns fardamentos para os agentes que estavam com a roupa toda rasgada. Então eu não esperava as coisas acontecerem, eu tomava a iniciativa até o processo licitatório se desenrolar, né, até os contratos se desenrolarem para ter o serviço público. Agora, parece que as coisas no serviço público, e aí nós temos que fazer uma reflexão muito profunda para ver onde é que nós vamos chegar desse jeito, é essa burocracia exacerbada, é esse suposto controle que tem aí de intervenção do Ministério Público, que muitas vezes eu acho que é por um casuísmo, é para as coisas realmente não funcionar. Eu advogo uma tese seguinte: se você está aqui, ganhou uma licitação para realizar obras, exemplo, maternidade Oeste, já se gastaram lá
acho que 30 milhões, e ela só andou 31% das obras. Por que parar se foi detectado um problema? Tenta sanar o problema, mas deixa a obra continuar. Aperta a fiscalização para que esse problema não se desdobre em outro problema. Porque quando você intervém, eixo, BRT, da mesma forma. Quando você interrompe um todo por uma parte, você já causa antecipadamente o prejuízo global. Porque o que aconteceu com o BRT foi que detectou um problema. Ao invés de deixar a obra continuar e sanar o problema detectado, porque o problema não foi no todo. Não, era pontual. Pontual. Tanto é que retomou agora pontualmente. Você já causou um prejuízo, porque o contratado, né, deixou de receber, os funcionários não podem ficar sem receber, depois tem um acerto desses funcionários, tem o pagamento, por exemplo, do combustível, da alimentação, dos equipamentos. Então, esse problema de interromper de forma generalizada, a priori, ela desdobra num problema global. Então, essas coisas nós temos que fazer uma reflexão. Isso é na mudança de legislação, até mesmo na ação por parte dos órgãos de controle, até mesmo a Câmara, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para não causar esse problema. Nós estamos lá com o problema. A secretária emperra, fala, não vou contratar médico não, porque teve um probleminha lá no edital, uma vírgula que ficou faltando lá não sei aonde. Então vamos consertar a vírgula, mas aqueles que já foram pré-selecionados, põe para trabalhar, mas é uma série de burocracia exacerbada que vem causando esse prejuízo. Sérgio Moro disse que a estrutura montada no Brasil, ela foi feita para não funcionar, para ser lenta, para favorecer a corrupção. O senhor concorda? Eu acho que a corrupção ela é um problema de ordem moral. Um cidadão que ele é propenso à corrupção, ele pode ter leis rígidas, ele vai promover a corrupção, ele pode ter leis consuetudinárias, vai promover a corrupção. O judiciário, eu tenho certas críticas a fazer ao judiciário, que ele é muito dado às filigranas da lei. E a lei, às vezes, ela é feita e a gente não sabe qual a circunstância que aquela lei foi feita. Diferentemente da aplicação da lei britânica ou da lei norte-americana, que especialmente a britânica, ela é mais pelo costume. Então, o aplicador de lei, ele vê um fato, vê parte dos pressupostos de costumes e aplica uma pena. A forma de julgamento de algum caso nos Estados Unidos, em alguns estados, qualquer que seja ele, civil, criminal, ambiental, é a sociedade que julga. Sim. É um corpo de jurados que julga. E o juiz de lá dos Estados Unidos ele não é esse juiz concursado aí que, quando ele passa nessa etapa de concurso, ele fica deificado. Intocável, e a decisão dele tem efeito imediato. Aqui no Brasil mesmo, uma pessoa pode se formar juiz, julgar um caso de estelionato sem nunca ter assinado um cheque. Sem ter assinado um cheque. Então você pega lá no estado. Então é diferente. Então, agora também nós não podemos comparar, dizer, as leis brasileiras não seria tão simplista, né? Ou talvez até falar que o Sérgio Moro é simplista seria até muita arrogância, prepotência da minha parte. Mas dizer que as leis foram feitas para favorecer a corrupção, eu não acredito que não. A corrupção é uma questão de ordem moral. As leis, elas tentam evitar. Tenta evitar, mas elas são feitas também por uma circunstância que sabe. Mas é um mecanismo vivo, ela tem a oportunidade de ser revista a qualquer momento. E ele, do judiciário, cabe até mesmo decidir, em algumas circunstâncias, contra a lei. Porque a máxima do direito é de aplicar o direito, mas o dia que o direito estiver em conflito com a justiça, tem que optar pela justiça. Né? Então, tem alguns julgamentos que eram extremamente questionáveis. Né? Você vê aí algumas pessoas sendo julgadas recentemente aqui em Cristalina, mesmo, muito embora tendo a maior aberração jurídica que aconteceu com os irmãos Naves, em Araguari, em 1977, aqui aconteceu um cidadão ser preso, condenado, ficar 12, 13 anos na cadeia, regime fechado, e ver que aquele crime que ele foi condenado, aquele crime não existiu. Porque esses juízes, esses promotores, talvez está lá no gabinete dele, não tem a experiência de vida, como os juízes ingleses, que é cabelo branco, etc.,
Eles julgam desse jeito, fica na letra cega da lei, na letra fria da lei. E nós estamos na letra fria da lei de licitação, que eu acho que ela favorece a má aplicação do dinheiro público. Nós estamos chegando ao final do programa, vereador. Nós estamos no momento agora de uma renovação dos nossos deputados, ou a continuidade de deputados federais, deputados estaduais, governador e presidente. Se o senhor fosse hoje, por exemplo, disputar, como as pesquisas mostram, que o senhor está bem à frente de outros candidatos no que se refere a essa questão de uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, qual seria digamos assim, a bandeira que o senhor ia defender para a sociedade e da sociedade? Olha, eu acho que a gente tem que estar em sintonia com os fatos que ocorrem na sociedade. O fato social é a fonte material da norma. O que nós que disputamos, eu sou pré-candidato a deputado, o que eu tenho que ser um bom observador, saber o que está acontecendo na sociedade. Esse fato que está acontecendo na sociedade está causando desequilíbrio? Se sim, nós temos que dar um valor para ele e criar uma norma. Aí nessa linha, eu vou dizer 3 coisas essenciais. Primeiro, dentro da questão ambiental, especificamente dos nossos recursos hídricos. O fato mostra que nós vamos viver uma crise hídrica logo em breve, se a conduta da sociedade e do governante continuar essa. Então, é um fato que nós podemos ter uma crise hídrica que vai comprometer... Para as pessoas entenderem a falta de água. Falta de água. Vai faltar água para você abastecer, para você beber. Não é só para tomar banho, não. Esse é fato. Né? Já tem acostumado a faltar. Eu sou geógrafo, então eu vou dar um valor a esse fato. E vou criar uma norma. Por exemplo, nós temos que criar um código da desimpermeabilização, para a gente restabelecer o ciclo da água. Porque a água que não infiltra, por o solo todo estar impermeabilizado, todo mundo asfalta as ruas de qualquer forma, e cementa a sua casa, o seu quintal e sua casa, e não aplica a reciclagem, não permite o ciclo da água, o reaproveitamento e o uso racional dessa água. Então, nós temos que criar uma norma nesse sentido. Isso é um fato, e nós criamos essa norma, nós podemos reequilibrar, e essa água que está se avizinhando a faltar na sua casa, ela pode não vir faltar. Ação pública, legislativo, forçando o executivo e também criando normas para a sociedade, para a gente restabelecer o ciclo natural da água. Isso é uma proposta e uma bandeira, que não é de interesse meu, é de interesse coletivo, porque eu também, como qualquer um de vocês, não posso viver sem água. Eu tenho que ingerir aqui 70% desse corpo aqui é de água, da mesma forma que o seu. Então, a outra bandeira seria com relação, e é um problema extremamente observável na sociedade, só que ninguém ainda não deu nenhum valor para esse fato, é a questão da pirâmide etária. Nós temos uma pirâmide etária, que é a população. A população goiana, ela está tendendo a envelhecer. Não só a goiana, é a mundial, mas eu estou aqui no estado de Goiás, a pirâmide etária antigamente era formada com grande base de gente jovens e uma pequena base de gente idoso. Agora ela está invertendo. Os jovens estão morrendo muito de acidente de trânsito, morrendo muito assassinado, envolvimento com drogas, uma série de coisas, e a nascimento diminuindo. Então nós temos uma tendência de ter uma população idosa muito grande. E qual a política pública que está sendo implementada até hoje voltada ao idoso? Onde é que tem um lugar, quando eu estiver com meus 70 anos, com as minhas mobilidades reduzidas, para onde é que eu vou? Será que eu vou ter um filho que vai me tolerar? Será que eu vou ter alguém que vai tolerar a me dar banhos, a me trocar, a dar os remédios? Ou eu tenho que criar um mecanismo para que, quando nós estivermos nessa idade e nossos entes não mais nos querer, nós temos um lugar, pelo menos, para dignamente terminar a vida? Então, é uma segunda bandeira extremamente relevante, e quem não quer ficar velho só tem uma opção: morrer novo. Como eu sei que ninguém quer morrer, então, inexoravelmente, vai ficar velho. E a terceira bandeira, que eu acho extremamente relevante, que eu não coloco nem, isso não coloquei em ordem,
não tem uma ordem, primeiro e segundo lugar. Eu só citei aqui por uma questão didática e que veio à minha cabeça. A terceira é a questão da segurança. Se nós, hoje, não preocuparmos com o mecanismo da polícia preventiva, do policiamento preventivo, criando aí comércio mais seguro, vigilância, vizinhança solidária, equipamento eletrônico, tecnologia, inteligência, uma série de coisas para nos prevenir do crime, nós estamos liquidados. E como eu pretendo forçar o chefe do executivo a fazer isso? Criar uma norma em que você tomando prejuízo, tendo algum dano por ação de delinquente, o Estado deveria ter a responsabilidade objetiva e ressarcir esse dano. Exemplo, você sai da sua casa e vai viajar. Sua casa tem muro, tem portão, tem cadeado, tem tudo. O Estado, que tinha o dever de fazer a vigilância, não fez. Não teve a competência de proteger seu bem. Você chega da sua viagem, sua casa foi arrombada, seus bens móveis, todos levados, e sua casa invadida e o prejuízo. O que acontece hoje? Você vai na polícia e registra uma ocorrência. Sabe qual que é o índice de resolução desse tipo de crime? 0. Você nunca recuperou uma televisão sua. Nunca recuperou. Muito raramente recupera um celular porque tem um rastreamento. Mas nunca se recuperou um fogão. Você nunca recuperou uma geladeira, um equipamento eletrônico, um DVD, alguma coisa desse tipo. Você nunca recuperou mais. Você simplesmente ficou com a ocorrência. Então, eu pretendo apresentar um projeto de lei que você, com essa ocorrência, o Estado deve lá mostrar que houve a lesão ao seu patrimônio, você comprova a propriedade desse patrimônio através de nota fiscal e o Estado é obrigado a ressarcir. E ele que se vira para ir atrás do delinquente que te roubou, então ele não deveria ter deixado roubar. Qual é o deputado que fez a discussão até hoje? E por que não fez? Só não fez porque não tem preocupação com você, porque o prejuízo está ficando em cima de todos nós. Porque o deputado, pelo que eu sei, muitos deles moram onde? Ou em condomínios verticais, ou em condomínios horizontais, com a segurança privada robusta. Então ele não está vendo e sentindo a necessidade daquele povo que está na rua. Então, lei dessa natureza eu acho que vai forçar o Estado a ser mais eficiente, senão ele vai ficar muito no prejuízo. Você compra seu carro, se é um carrinho com certa idade, um carro de 10 anos para trás, você não vai achar seguradora que quer fazer a cobertura. E você está transitando com esse carro, até mesmo te dando como trabalho. De repente alguém chega, bota um revólver e leva seu carro. Sabe qual que é o índice de resolução dessa prática de crime? Não chega a 10%. Ou seja, de cada 10 carros roubados, recupera-se 1. O resto vai para desmanche, vai para outro lugar. E você fica simplesmente com uma ocorrênciazinha, sua moto, às vezes financiada, a motinha, financiada, você está ali com um carnezinho e é obrigado a pagar. Porque na relação de consumo, se você deixou roubar ou se roubaram, você é obrigado a cumprir todo o carnezinho pagando. E você fica com essa ocorrênciazinha na mão. Então, eu pretendo elaborar um projeto de lei em que o Estado tenha responsabilidade objetiva. Você chega lá com a nota fiscal ou com o documento do seu carro, a ocorrência policial e o valor venal estabelecido, que cada carro tem um valor venal, você ressarce ao prejuízo. Isso não é coisa de outro mundo. Isso já acontece aqui. Eu estou aqui no seu estabelecimento. Se fosse um estabelecimento comercial, qualquer lesão que eu venha sofrer aqui, se eu escorregar aqui e cair, ou se uma telha dessa aqui cair na minha cabeça, ou alguma coisa, uma lâmpada dessa aqui, acontecer comigo, a empresa é obrigada a ressarcir o dano que, não por culpa do proprietário, mas também por responsabilidade objetiva, você não quer saber quem, é a pessoa, é o dono que responsabiliza. Assim como um carro oficial te atropele, assim como você está num supermercado ou em algum outro estabelecimento e aconteça algum dano com você dentro do estabelecimento, seu carro está no estabelecimento e ele é furtado lá dentro, o estabelecimento comercial que você parou o seu carro para comprar, ele é obrigado a ressarcir o seu dano. Então, por que o Estado até hoje, que é o que detém toda a riqueza, não tem essa responsabilidade? Porque somos nós, as pessoas mais fracas, estamos mais vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, por isso que tem que ter normas em que obrigue o Estado a ressarcir o dano. Já está tendo essa onda, muito positiva. E eu disse agora mesmo, a lei nasce do fato social. O fato que está acontecendo. Eu já vi decisões judiciais, pessoas que estavam trafegando em rodovias e por ter um buraco em rodovias que tem pedágio, por ter buraco,
independente de ser pedágio. Se for uma via urbana, que não tem pedágio, aqui a Avenida Anhanguera, a Avenida Independência, qualquer uma, se tiver um buraco e o motoqueiro cair, o município é obrigado a indenizar. Tem várias decisões já favoráveis. Isso chama responsabilidade objetiva daquele que detém o mando sobre o que você está trafegando. Então é nessa linha que eu pretendo trabalhar. Ser um bom observador social e tentar fazer leis que venham ao encontro da necessidade do povo. Ok. Vereador Felisberto Tavares, agradecemos muito pela gentileza do senhor, que o senhor tenha toda a sorte do mundo, continue trabalhando como o senhor está trabalhando e marcar um encontro para a próxima semana para que a gente possa aprender mais com o senhor, porque afinal de contas, muitas coisas que o senhor disse aqui, o cidadão, ele desconhece e o desconhecimento faz com que ele seja uma pessoa extirpada do direito que ele tem. Então é fundamental o conhecer, o informar, o entender é muito importante. André, eu tenho assim uma outra preocupação, que é uma coisa que nós temos que debater, é justamente esse item extremamente que é o aprender. Então, você tem que promover algumas ações para provocar ao poder público disponibilizar o conhecimento. Apesar que aprender depende muito de cada um de nós, né? Mas eu acho que você pegar alguns conceitos, né? Algum conceito de Constituição Federal e interdisciplinar ela com a matéria que tem no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, como a questão da educação de trânsito, né? Educação alimentar é um projeto de lei que eu apresentei na Câmara para que no município os alunos de ensino fundamental tenham inserido na sua grade curricular, né, como disciplina ou numa interdisciplinaridade, a educação alimentar. Nós temos grande população de obesos, de diabéticos, e muitas vezes, sabe por quê? Por uma má gestão de certo ou quantidade exacerbada de algum alimento que provoca a obesidade, carboidrato, massas, fast food, né? E a pessoa acha que está alimentando, e na verdade ela não está alimentando, ela está ingerindo uma substância que vai causar um mal. As pessoas ter uma educação alimentar e ser mais seletiva. Isso ela vai forçar o cidadão a produzir com menos agrotóxico, ela vai forçar quem prepara, quem comercializa comida preparada a ter mais cuidado com o sódio, com os açúcares, com os carboidratos, com uma série de coisas, porque eu, conhecendo, eu não vou ingerir veneno. Então, isso se aprende na escola. Eu, conhecendo, eu não vou cometer infração de trânsito. Né? Eu, conhecendo, eu não vou cobrar alguma coisa que não deve. Se eu conhecer a Constituição Federal, saber dos meus direitos e dos meus deveres. Né? Então, eu vou começar a me transformar para, em me transformando, transformar o mundo. Ok. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Encontro marcado na próxima semana. Será um prazer. E nós ficamos por aqui. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.